Boa tarde, sou Eliana Tunes, psicanalista clínica e terapeuta de regressão. Hoje, de volta, estou aqui para falar no programa Loucos por Psicanálise. Escolhi um assunto, autoestima. Por que escolhi esse assunto, autoestima? Agora que voltei de férias, fui para a praia como terapeuta, como psicanalista, a gente começa a observar mais as pessoas. E comecei a observar todo mundo que ficava ao meu redor. E eu comecei a ver, assim, na praia, no hotel onde eu fiquei, que as pessoas, elas estavam, assim, muito felizes, né? Elas se arrumavam, elas tiravam selfies, elas se produziam, e na praia elas compravam chapéus, cangas, e não importava se era gordinha, se era magra, se era careca, não importava. Então você via que as pessoas elas estavam felizes, com uma autoestima alta. Assim. E olha, o clima não estava nem assim, se falar que aquele sol, não estava. Tinha dia que chovia o dia todo, mas estava todo mundo comprando, todo mundo gastando, todo mundo tirando foto. Então eu achei o tema de autoestima interessante para a gente começar o programa do ano, né? Porque a autoestima tem tantas definições, se a gente pergunta o que é autoestima, uns falam que é gostar de si mesmo, outros falam que é ter uma boa imagem, outros falam que é acreditar, confiar em você mesmo. E eu acho que é tudo isso e mais um pouco. Na minha opinião, a autoestima, a gente podia definir ela assim, que é a opinião de si mesmo, mas a valorização que você tem de si mesmo, junto com o comportamento e o sentimento que você tem de você, a segurança, a confiança, nas relações e interações que você tem com as pessoas e com o mundo. Como você age com as pessoas, né? E como essas pessoas agem com você. Eu acho que autoestima engloba tudo isso. E a autoestima, ela começa aonde, né? A gente começa a ter autoestima na infância. É um estudo já feito, né? É um estudo. Então, qual é o fator importante para a construção da autoestima? A gente valorizar, né? Ter uma criança, a gente valorizar aquela criança. A gente dar para aquela criança afeto, elogio, atenção. Porque é nessas experiências de sucesso e fracasso que a criança vai construir a sua autoestima. Então a criança ela começa a definir o que é sucesso ou o que é fracasso na infância. E aí ela vai lidar com isso a vida toda. Então ela começa a criar formas, reagir com os comentários negativos, dependendo de como ela aceita, né? Como ela vai criar isso na cabeça dela de elogios, né, de sucessos e de fracassos. Então é muito importante a infância, como que a gente lida. E às vezes a gente fala assim, nossa, hoje eu não estou bem, né? Eu estou com baixa autoestima. Como que a gente consegue ter uma baixa autoestima? Que sentimentos é esse? A baixa autoestima ela aparece na vida da gente por causa de sentimentos. São sentimentos que aparecem quando a gente recebe críticas, quando a gente é rejeitado, quando a gente é humilhado, um sentimento de abandono, uma desvalorização, uma perda. E é importante frisar que essa construção negativa, ela sempre vem dos outros, das pessoas que representam uma coisa importante na nossa vida. E vem lá da infância. Vem da onde, né? Quem que é importante pra gente? O pai, a mãe, o irmão, os amiguinhos, os colegas, professores. Essas pessoas, a gente vivencia o que essas pessoas passam pra gente. Se elas passam coisas boas, a gente guarda coisas boas na memória. Se não, se a gente é, né, humilhado, rejeitado, criticado, a gente vai guardar esses sentimentos. Então, quando aparecer um momento numa situação, a gente remete aquele sentimento daquela crítica que a gente teve na infância.
Então, olha como é importante a gente tomar cuidado com as nossas crianças, né? Porque isso daí vai refletir no nosso adulto, o que a gente é hoje como adulto. Tem uma frase que Cooper Smith, ele disse, né? Crianças não nascem preocupadas, nem serem boas e nem más, nem espertas e nem estúpidas, nem amáveis ou não. Elas desenvolvem as ideias. Elas formam autoimagens. Elas são baseadas, essas autoimagens, como as pessoas tratam elas, conforme elas são tratadas. E essas pessoas que tratam são as pessoas que significam muito para essa criança. Repetindo, que são os pais, os professores, os amigos. Então a gente pode completar isso dizendo que o comportamento que a gente tem hoje, o modo que a gente age hoje, é a base, né? Tem a base lá atrás na nossa infância, nas nossas experiências que a gente teve. E como que a gente pode mudar isso? A gente ter uma boa autoestima, uma elevada autoestima, começando desde a infância, para quem está me ouvindo e é pai, deixar a criança se expressar, entender o que ela está querendo dizer, dar limites claros, mas sem oprimir a criança, dar limites justos, não usar do autoritarismo, não manipular essa criança. Então, os pais também devem ter uma autoestima boa, porque é com essa autoestima que ele vai imitar o pai. A criança, ela repete a gente. E como a gente, quando adulto, o que a gente pode estar melhorando para a gente elevar a nossa autoestima quando a gente está com uma baixa autoestima, né? A gente buscar o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, se conhecer, permitir identificar quando que acontece, né? Que sentimentos vêm quando a gente está com a baixa autoestima. Que valores, por que eu estou me diminuindo, me desvalorizando? Por que isso? Eu tenho que me conhecer. Saber esse sentimento de impotência, de tristeza, de ansiedade, de onde vem? Por que vem? A partir desses fatos que você conhece, você começa a trabalhar. Se você não consegue trabalhar com essa carência que falta para você, mas você vai tentar descobrir aonde você é bom, aonde você é melhor, o que você pode fazer. Então você descobre teus pontos fracos e descobre teus pontos fortes. Então você trabalha os seus pontos fortes. Isso para melhorar a sua autoestima, a autoestima baixa. Então você identificando os seus defeitos facilita para que você busque coisas que você tem coisas boas e tem coisas ruins. Então vamos melhorar as coisas boas, né? Vamos buscar isso. O que ajuda também é você fazer coisa que te dá prazer, ter um bom desempenho nas coisas que te dá prazer. Então, você ir fazer academia, ir cuidar da sua autoimagem, ir ler, dançar, fazer coisas que te agradam. E isso aumenta a sua autoestima. Você tem que procurar fazer coisas que te satisfaçam, né? Se você não consegue lidar com essas coisas que não te agradam. Mas você tem que se autoconhecer. A gente tem que lembrar que a pessoa mais importante no mundo é a gente, né? E isso é fundamental. Então, quando eu estava na praia e eu via aquelas pessoas ali, naquele momento eu via que as pessoas se sentiam importantes. Quando tiravam selfies, ou sozinha, ou com o namorado, ou com o marido, ou com os filhos, aquele momento para elas era um momento feliz. Era um momento maravilhoso. Não importava se o ano, como vai ser o ano, mas aquele momento ela estava bem. Ela estava de bem com a vida. E é isso, eu acho que a autoestima a gente tem sempre que estar buscando. E nós, pais, que temos crianças, tentar, desde pequeno, fortalecer essa valorização na criança, né? Eu acho que a gente tem que dar limites justos, corretos, né? Não deixar a criança fazer tudo que ela quer, lógico, né? Eu acho que tem que ter limites, mas sem oprimir, sem a gente rebaixar a criança, sem
sem debochar da criança, isso é muito importante, porque isso a gente acha que às vezes hoje não está causando nenhum dano, mas na fase adulta isso vai ter um reflexo, né? Então, era isso que eu queria falar de autoestima, né, que eu acho que é muito importante. E quando a autoestima, quando está baixa, a gente vai levando, né, a pessoa vai levando para depressão, para outras patologias. Então, a gente tem que cuidar da nossa autoestima. Tá bom? Obrigada.